Eram 3 da manhã quando o telefone rasgou o silêncio. Do outro lado da linha, o choro da minha neta era um som quebrado, desesperado. Vovó, o homem, ele voltou. Está no meu quarto, rindo. Não houve tempo para pensar. O meu corpo moveu-se por puro instinto, impulsionado por um medo primordial. Voei pelas ruas adormecidas e, ao chegar, encontrei o quarto mergulhado numa quietude enganadora. Apenas o armário, com a porta entreaberta como uma boca muda, denunciava que algo estava errado. Sentei-me na beira da cama para a acalmar. E foi então que um som abafado arranhou o silêncio, vindo de debaixo do colchão. Inclinei-me, o coração a martelar contra as costelas, e o que vi congelou o sangue nas minhas veias. Era um telemóvel. O mesmo aparelho que eu vira Roberto, o meu genro, manusear tantas vezes durante o jantar, o rosto banhado pela luz fria do ecrã, um sorriso secreto a brincar-lhe nos lábios. O homem que a minha filha, Isabela, me apresentara como a salvação da nossa família, acabara de estar ali, escondido como um verme sob a cama da minha neta de 10 anos. Com as mãos a tremer, peguei no aparelho e os meus olhos buscaram Elisa. Ela estava encolhida no canto mais distante da cama, agarrada à almofada como se fosse a única âncora num mundo que se desfazia. Os seus olhos, grandes e castanhos, que antes cintilavam ao ver-me chegar com doces da feira, estavam agora opacos, vermelhos e inundados por um pavor que nenhuma criança deveria conhecer. Minha princesa, sussurrei, sentando-me ao seu lado e escondendo o telemóvel atrás de mim. O que aconteceu? Ela abanou a cabeça, mordendo o lábio inferior até quase sangrar. Ele disse que se eu contasse a alguém, mandava o pai vir buscar-me. A sua voz era um fio, um sussurro tão tênue que quase se perdeu no ar. E o pai vai bater-me outra vez, não vai, vovó? Como batia na mãe. O chão pareceu fugir debaixo dos meus pés. Martim, o ex-marido de Isabela, fora um demônio na vida delas. Durante 3 anos, vi a minha filha chegar à casa com nódoas negras disfarçadas por maquilhagem, sempre com uma desculpa diferente. A promessa que eu lhe fizera na noite em que ela apareceu à minha porta, com Elisa ao colo e o rosto desfeito, voltou para me assombrar. Nunca mais, filha. Aqui vocês estão seguras. E agora, o perigo tinha entrado na minha própria casa, disfarçado de salvação. Elisa, ouve a avó, pedi, segurando o seu pequeno rosto entre as minhas mãos. Ninguém, nunca mais te vai magoar. Mas preciso que me contes o que o Roberto fez. O seu choro intensificou-se, e cada soluço era uma faca no meu coração. Ele disse que era só um joguinho, murmurou ela. Que era para eu ficar quietinha, senão ia estragar a felicidade da mamã. Ele disse que a mamã ia ficar muito triste se soubesse, que podia até morrer de tristeza. Morrer de tristeza. A bilis da raiva subiu-me pela garganta. Fechei os olhos, tentando controlar o incêndio que deflagrava no meu peito. Aos 68 anos, eu já vira a face da dor muitas vezes. Enterrara o meu marido, ajudara a minha filha a fugir de um casamento violento, trabalhara de sol a sol para sustentar aquela velha casa de madeira. Mas nada, jamais, me preparara para isto. Há quanto tempo é que isto acontece, minha flor? Desde que ele veio morar para cá, respondeu ela, limpando o nariz na manga do pijama. Ele vem ao meu quarto quando a mamãe está a dormir. Diz que é o nosso segredinho especial. 4 meses. 120 dias de um inferno silencioso, enquanto eu, no quarto ao lado, dormia o sono dos justos, surda à agonia da minha neta. O girar da chave na fechadura soou como um tiro na noite. Passos pesados, arrastados, ecoaram pela sala.
Era ele. Uma lufada de cerveja e fumo barato precedeu-o, invadindo o corredor antes que a sua silhueta se desenhasse na porta do quarto. Ao ver a luz acesa, ele parou, com aquele sorriso falso que eu começava a odiar. Dona Carmen, está tudo bem? A Elisa está doente? Teve um pesadelo. Respondi, a voz seca como pedra, enquanto me levantava, posicionando o meu corpo como um escudo entre ele e a cama. Um pesadelo muito feio. Ele deu um passo para dentro, e eu senti a Elisa encolher-se atrás de mim. Posso ajudar? Sou professor. Sei lidar com crianças assustadas. Professor? Quantas outras crianças estariam a passar pelo mesmo terror? Não é preciso, disse eu, firme. Já está tudo resolvido. Os seus olhos escuros, que antes me pareciam gentis, agora fitavam-me com uma frieza calculista. Tenha certeza? Parece-me um pouco tensa. Tensa. Se ele soubesse a força que eu fazia para não lhe arrancar os olhos com as minhas próprias unhas. Apenas cansaço. A idade não perdoa. Ele permaneceu ali por mais uns segundos, a avaliar-me, e depois sorriu. Está bem, então. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, Elisa. Quando a porta do seu quarto se fechou, respirei fundo, mas sabia que a noite estava longe de terminar. Sentei-me novamente ao lado de Elisa, o telemóvel escondido debaixo do colchão. Precisava de provas. A Isabela nunca acreditaria em mim. A comunidade inteira adorava o professor Roberto. Vovó, chamou a Elisa num sussurro. Não vais contar à mamã, pois não? Ela vai ficar zangada comigo. Ela disse que eu tinha de ser boazinha para o Roberto, que ele era a nossa salvação. A madrugada arrastou-se. Fiquei a segurar a mão de Elisa até ela adormecer, o telemóvel a queimar na minha outra mão. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu, tomei uma decisão. Beijei a testa da minha neta e desci para a cozinha. Peguei na faca de descascar batatas e, com a paciência de uma vida inteira, forcei a tampa do aparelho. O que encontrei lá dentro fez o meu estômago revirar com violência. Corri para a casa de banho, esvaziando-me de tudo, menos do horror que acabara de presenciar. Imagens, dezenas, da minha Elisa, de outras meninas da vizinhança, mensagens trocadas com outros homens, um esgoto a céu aberto, onde demônios negociavam a inocência das nossas crianças. Sentei-me no chão frio e chorei. Mas desta vez, não era só tristeza. Era fúria. Uma fúria que me deu forças. Às 7, a Isabela desceu para o café, sorridente. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Não muito. A Elisa teve outro pesadelo. Ela suspirou. Coitadinha. Mas o Roberto é tão carinhoso com ela. Tenho a certeza de que, com o tempo, ela vai apegar-se a ele como a um verdadeiro pai. As palavras dela caíram sobre mim como pedras. Isabela, comecei com cuidado. Já reparaste se a Elisa fica diferente quando está sozinha com o Roberto? Ela franziu a testa. Mãe, por amor de Deus, o Roberto é um santo. Você não gosta dele porque não quer ver ninguém no lugar do pai. Mas o pai morreu, mãe, e eu tenho direito a ser feliz. Ela pegou na mala. A Elisa está ótima. Você é que está a se exagerar. Deve ser da idade. Pouco depois, Roberto desceu, impecável na sua gravata azul. Bom dia, Dona Carmen. Aproximou-se para me beijar o rosto, como sempre fazia. Desta vez, afastei-me. Roberto? Chamei, quando ele já estava na porta. Esqueceu-se de uma coisa. Ele virou-se confuso. O quê? Tirei o telemóvel do bolso do avental. Isto. A máscara caiu. O sorriso desapareceu, substituído por uma dureza gélida.
Onde encontrou isso? Debaixo da cama da Elisa, onde o deixou ontem à noite. Ele recompôs-se rapidamente, forçando um sorriso. Deve ter caído do meu bolso. Obrigado por o ter encontrado. Estendeu a mão. Não, disse eu, segurando o aparelho com mais força. Isto vai para a polícia. Ele deu um passo na minha direção e a sua voz tornou-se baixa, perigosa. Dona Carmen, acho que não percebeu. Esse telemóvel tem informações pessoais do meu trabalho. Informações pessoais? Ri, sem humor. É assim que chama as fotografias da minha neta? O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. A senhora está muito confusa, disse ele por fim, e a fazer acusações muito graves. Tem a certeza de que quer destruir a felicidade da sua filha? Porque é isso que vai acontecer se espalhar mentiras sobre mim. Saia da minha casa, ordenei, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Cuidado com as palavras que usa, Dona Carmen, ameaçou ele, pegando na sua mochila. Difamação é crime. Depois de ele sair, fiquei a tremer na cozinha, não de medo, de pura raiva. Fui até ao quarto da Elisa e encontrei-a acordada, sentada na cama. Vovó, ele ficou zangado? Sentei-me ao seu lado e abracei-a, o telemóvel frio contra minha pele. Não importa, minha flor. O que importa é que a avó vai proteger-te, sempre. Mas, e se a mamã não acreditar em mim? A avó vai resolver isto, minha princesa. Sussurrei contra os seus cabelos. Eu prometo. E naquela promessa, eu selei o destino daquele homem. Mas antes de tudo, eu precisava ir à polícia. O delegado, um homem de meia idade chamado Henrique, conhecia Roberto dos tempos de escola. Quando mostrei o celular e narrei o que havia descoberto, ele me olhou com uma condescendência que me gelou a espinha, como se eu fosse apenas uma idosa delirante. Dona Carmen, o Roberto é um homem respeitado na cidade. É professor há 15 anos, nunca deu um único problema. Henrique balançou a cabeça, um gesto lento e cansado. A senhora tem certeza de que não está confundindo as coisas? Tenho certeza do que vi naquele celular. E onde está o aparelho agora? Hesitei por um instante. Roberto o havia recuperado. Voltou para casa na hora do almoço. Convenceu Isabela de que eu estava confusa e havia pego o celular dele por engano. Minha própria filha me repreendeu na frente dele, apressando-se em devolver o objeto. Ele o pegou de volta. Entendo. Henrique cruzou os braços, a postura se fechando. Então, a senhora não tem nenhuma prova do que está dizendo. Tenho a palavra da minha neta. A palavra de uma menina de 10 anos contra a de um professor respeitado. Ele suspirou, o som carregado de impaciência. Dona Carmen, a senhora já pensou que a menina pode estar inventando isso para chamar atenção? Crianças fazem isso às vezes, quando surge um padrasto novo na vida delas. Saí da delegacia com o sangue fervendo, uma vontade impotente de quebrar alguma coisa. Como era possível que ninguém acreditasse em mim? Como a palavra de um homem podia pesar mais que o medo nos olhos de uma criança? Quando cheguei em casa, encontrei Isabela me esperando na sala. Sua expressão me transportou para os piores dias que vivemos com Martim. Mãe, precisamos conversar. As palavras dela ecoaram pela sala como uma sentença. Ela estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas no colo, a postura rígida que eu conhecia tão bem. A diferença é que agora, a raiva não era direcionada ao marido violento, e sim a mim. O Roberto me contou o que aconteceu hoje de manhã. Ela nem esperou que eu me sentasse. Mãe, como você pôde fazer uma coisa dessas? Sentei-me devagar na poltrona em frente a ela, sentindo o peso dos meus 68 anos sobre os ombros. Que coisa, filha!
Não se faça de desentendida. Você pegou o celular dele escondido e foi à delegacia inventar mentiras. Isabela se levantou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. O Henrique já ligou para o Roberto. A cidade inteira já deve estar comentando. A cidade inteira. Em uma cidade pequena como a nossa, as notícias voavam. E eu sabia como a história seria contada. A da velhinha confusa contra o professor respeitado. Eu não inventei mentira nenhuma, Isabela. Ah, não? Ela parou abruptamente na minha frente, os olhos brilhando de fúria. Então você realmente acredita que o Roberto, o homem que salvou a nossa família, que nos deu um lar, estabilidade, amor, você acredita que ele faria algum mal para a sua Elisa? A pergunta pairou no ar, afiada como uma lâmina. Como explicar para uma mãe que o homem que ela ama é um monstro? Como estilhaçar o coração de alguém que já foi quebrado tantas vezes? Isabela, senta aqui comigo. Bati no braço da poltrona. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Você está com ciúme porque eu finalmente encontrei alguém que me faz feliz. Ela cruzou os braços, uma barreira entre nós. Desde que o papai morreu, você não suporta a ideia de outro homem nesta casa. Aquelas palavras me atingiram como um soco, não por serem verdade, mas por revelarem a profundidade da cegueira da minha filha. Filha, ontem à noite, Elisa me ligou às 3 da manhã, apavorada. Dizia que tinha um homem no quarto dela. Foi um pesadelo, mãe. Crianças têm pesadelos. Eu também pensei que fosse, até encontrar o celular do Roberto debaixo da cama dela. Isabela ficou em silêncio por um instante, mas logo sacudiu a cabeça com força, como se para espantar o pensamento. Ele já explicou isso. Disse que o celular caiu do bolso quando foi dar boa noite para ela. E as fotos, Isabela? As fotos? Que fotos? As fotos da Elisa e de outras crianças. Minha voz saiu baixa, pesada de dor. Eu vi tudo, antes de ele pegar o celular de volta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela me encarava como se eu tivesse começado a falar em outra língua. Então, devagar, ela começou a rir. Um riso oco, sem humor, que me gelou por dentro. Mãe, pelo amor de Deus, você está se ouvindo? O Roberto fotografando crianças? Ela passou a mão pelos cabelos, transtornada. Você precisa de ajuda, de um médico. Ajuda médica era sempre o mesmo recurso. Quando uma mulher dizia algo que incomodava, ela precisava de um médico. Isabela, a sua filha sai disso, sua filha está sofrendo. A minha filha Taidjain está ótima, melhor do que nunca. Ela gritou, e eu ouvi o som de passos apressados no andar de cima. Elisa estava ouvindo tudo. Ela tem um pai agora, uma família de verdade. É você que está tentando destruir isso. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque você não aceita me ver feliz sem depender de você. Porque você me quer aqui para sempre, cuidando de você, sem ter uma vida própria. Cada palavra era uma punhalada, mas o que mais doía era saber que, no fundo, ela acreditava naquilo. O som da porta da frente se abrindo interrompeu a discussão. Roberto entrou, carregando um buquê de flores amarelas e aquele sorriso que eu agora sabia ser uma máscara. Oi, meu amor. Ele beijou o rosto da minha filha e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Dona Carmen. A naturalidade dele me embrulhou o estômago. Como alguém podia ser tão frio e calculista? Oi, meu bem. O sorriso de Isabela não alcançou seus olhos. Eu estava conversando com a mamãe sobre hoje de manhã. Roberto suspirou, compondo uma expressão de tristeza perfeitamente ensaiada.
Eu entendo, dona Carmen. A senhora se preocupa com a família. É natural. Ele se sentou ao lado de Isabela, pegando a mão dela. Mas talvez seja a hora de conversar com o doutor. Às vezes, a idade traz certas confusões. Confusões. A idade. O doutor. Todas as armas usadas para silenciar mulheres que ousam questionar homens respeitáveis. Eu não estou confusa, falei, olhando diretamente nos olhos dele. Sei muito bem o que vi. Mãe, por favor, para, pediu Isabela, apertando a mão de Roberto. Chega. E você, Roberto? Continuei, ignorando minha filha. Tem dormido bem? Sem pesadelos? Ele sorriu de novo, mas desta vez eu vi uma fina rachadura na máscara. Durmo como um anjo, obrigado. Consciência limpa. Que bom. Porque pesadelos de criança são uma coisa terrível, não é? Especialmente quando não são pesadelos. Mãe! Isabela se levantou de um salto. Chega! Ou você para com essas acusações absurdas, ou. Ou o quê? Ou a senhora vai ter que procurar outro lugar para morar. As palavras saíram da boca da minha filha como um tapa no rosto. Esta casa agora também é minha. Minha e do Roberto. E eu não vou permitir que você destrua a minha família. Roberto também se levantou, pousando a mão no ombro de Isabela num gesto de falso apoio. Calma, meu amor. Tenho certeza de que a dona Carmen vai entender. Ele me olhou, e naqueles olhos que antes pareciam gentis, eu vi um perigo real. Não é mesmo, dona Carmen? Era uma ameaça. Aceite a situação ou perca sua filha e sua neta para sempre. Entendo perfeitamente, respondi, levantando-me também. Entendo que vocês não querem ouvir a verdade. A verdade é que você está doente, gritou Isabela, e desta vez ouvi o som de uma porta se fechando com força no andar de cima. Elisa tinha ouvido. A verdade é que está inventando mentiras horríveis sobre um homem bom porque não suporta a minha felicidade. Está bem, filha. Comecei a subir as escadas, sentindo cada degrau como uma montanha. Vou para o meu quarto. E pense no que eu falei, ela gritou às minhas costas. Ou você aceita, ou procura outro lugar. No corredor, a porta do quarto de Elisa estava entreaberta. Bati de leve. Pode entrar, vovó. Ela estava sentada na cama, abraçada a um urso de pelúcia que eu lhe dera. Os olhos, vermelhos de choro. Você ouviu a nossa conversa, não foi? Ela assentiu com a cabeça. A mamãe está muito brava com a senhora. Sentei-me ao seu lado, puxando-a para um abraço. E você? O que você acha disso tudo? Elisa ficou em silêncio por um longo momento. Então, sussurrou contra o meu ombro. Eu tenho medo que a senhora vá embora e me deixe sozinha com ele. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. A vovó nunca vai te deixar sozinha, minha flor. Nunca. Mas a mamãe disse que. Não importa o que a sua mãe disse. A vovó vai dar um jeito de te proteger. Como? Sua voz era um sopro tão frágil que quase se perdeu no ar. Ninguém acredita na gente. Era verdade. O delegado não acreditou. Isabela não acreditou. A cidade estava do lado dele. Como uma mulher de 68 anos poderia provar que um professor exemplar era um predador? Eu ainda não sei, respondi, com toda a honestidade que me restava. Mas eu vou descobrir. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei atenta a cada ruído da casa, cada rangido do assoalho antigo. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos no corredor, lentos, silenciosos, mas eu conhecia cada som daquela casa. Alguém caminhava na direção do quarto de Elisa. Levantei-me sem fazer barulho
e abri uma fresta na minha porta. A luz da lua que entrava pela janela do corredor projetava sombras longas e disformes nas paredes. E então eu ouvi uma silhueta parada em frente à porta do quarto da minha neta. Roberto. Ele não fazia nada, apenas observava. Parado ali, olhando para dentro do quarto onde uma menina de 10 anos dormia. Por quanto tempo ele ficava ali todas as noites? Quantas vezes aquilo já havia acontecido enquanto eu dormia? Roberto? Minha voz cortou o silêncio como uma navalha. Ele se virou devagar, sem surpresa, sem constrangimento, como se fosse a coisa mais natural do mundo espiar uma criança durante a madrugada. Dona Carmen, também perdeu o sono? O que você está fazendo aí? Ouvi um barulho. Vim checar se estava tudo bem. Ele sorriu, mas na penumbra do corredor, seu sorriso parecia o de um lobo. A senhora sabe como é. Um padrasto tem que cuidar. Cuidar. Que palavra nojenta em sua boca. Ela está dormindo. Não precisa do seu cuidado. Tem razão. Ele deu alguns passos na minha direção e eu recuei instintivamente. Aliás, nós precisamos conversar. Com calma. Não temos nada para conversar. Ah, eu acho que temos, sim. A voz dele baixou, tornando-se mais sutil, mais ameaçadora. A senhora está criando problemas desnecessários, Dona Carmen. Para todos nós. O único problema aqui é você. Roberto riu baixo, um som que me causou um arrepio na espinha. A senhora realmente acredita que alguém vai levar a sério a palavra de uma velha confusa contra a minha? Talvez não, respondi, a voz firme apesar do medo. Mas eu vou tentar até o último dia da minha vida. Cuidado, Dona Carmen. Ele se aproximou mais um passo. Acidentes acontecem, especialmente com pessoas da sua idade. Era uma ameaça, clara e direta. Ele estava me ameaçando de morte na porta do quarto da minha neta. Você está me ameaçando? Estou apenas conversando. Roberto sorriu novamente. Mas a senhora deveria pensar melhor antes de espalhar mentiras por aí. Pode ser perigoso. Na manhã seguinte, Roberto saiu cedo para o trabalho, como sempre. Isabela mal falou comigo, um muro de gelo entre nós. Assim que as duas saíram, fiquei sozinha na casa, a ameaça da noite anterior ecoando em minha mente. Eu precisava de ajuda, mas não da polícia. Foi quando me lembrei da doutora Mariana, a psicóloga do posto de saúde. Tinha ouvido dizer que ela era especialista em casos de abuso infantil. O posto ficava do outro lado da cidade, mas peguei o ônibus e fui. Doutora Mariana era uma mulher jovem, de uns 30 anos, com cabelos cacheados e olhos que transmitiam calma. Enquanto eu contava toda a história, ela me ouviu com uma atenção que eu não recebia de ninguém, sem me interromper, sem me julgar. Dona Carmen, ela disse quando terminei, o que a senhora está descrevendo são sinais clássicos de abuso sexual infantil. Ouvir aquelas palavras de uma profissional foi como um soco e um alívio ao mesmo tempo. Alívio por finalmente ser levada a sério. Desespero por ter meus piores medos confirmados. Mas o que eu posso fazer? Ninguém acredita em mim. Nós precisamos que a Elisa fale. Mas ela só vai fazer isso se sentir segura. Doutora Mariana pegou alguns papéis e lápis de cor. Às vezes, as crianças conseguem se expressar por meio de desenhos, mas a mãe dela nunca vai trazê-la aqui. Então, nós vamos até ela. A doutora sorriu, um sorriso gentil e determinado. Posso fazer uma visita domiciliar. É protocolo em casos de suspeita de abuso. Hoje à tarde, se a senhora concordar. Mas preciso avisá-la. Se confirmarmos o abuso, serei obrigada a acionar o conselho tutelar. Conselho tutelar. Aquilo significava que Elisa poderia ser retirada de casa.
Significava que o mundo da minha filha viraria de cabeça para baixo. É o melhor para ela, falei, mais para mim mesma do que para a doutora. Quando voltei, Isabela e Elisa já estavam em casa. Minha filha continuava me tratando com frieza, mas notei uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Isabela, chamei quando ela passou pela sala. Preciso falar com você. Não tenho nada para falar com a senhora. É importante. É sobre a Elisa. Ela parou, virando-se lentamente. O que tem a Elisa? Uma psicóloga virá aqui hoje à tarde para conversar com ela. A mudança em seu rosto foi instantânea, da raiva contida ao choque absoluto. Como assim uma psicóloga? Quem chamou uma psicóloga? Eu chamei. A senhora não tinha esse direito. Ela gritou. Não pode chamar uma profissional para a minha filha sem a minha autorização. Posso e chamei. Levantei-me, encarando-a de igual para igual. Porque tem alguma coisa muito errada acontecendo com a Elisa e você se recusa a enxergar. Não tem nada de errado. A Elisa está ótima, está me ouvindo? Ri, um som amargo. Ótima? Quando foi a última vez que você viu sua filha sorrir de verdade? Quando foi a última vez que ela brincou? Que comeu direito? Isabela ficou quieta, e por um breve segundo, vi uma sombra de dúvida cruzar seu rosto. Isso é só uma fase. Adaptação. Adaptação a quê, Isabela? A ter um pai? A ter uma família estruturada? Ou adaptação a ser abusada pelo homem que você colocou dentro da nossa casa? O tapa veio com uma velocidade que mal pude registrar. Senti apenas o ardor agudo na face e o gosto metálico de sangue na boca. Nunca mais, sussurrou Isabela, com a mão ainda erguida no ar. Nunca mais fale uma coisa dessas. Limpei o sangue do lábio com a manga da blusa, fitando minha filha, a mesma que eu havia protegido de Martim, acolhido quando ela chegou à minha porta, marcada pelas marcas da violência. Tudo bem, respondi calmamente. Não direi mais nada, mas a psicóloga virá mesmo assim. Isabela saiu batendo a porta, provavelmente correndo para contar tudo a Roberto. Quando a doutora Mariana chegou, às 3 da tarde, encontrou apenas eu e Elisa em casa. Minha neta estava no quarto, quieta como vinha sendo nos últimos dias. Elisa, chamei, subindo as escadas com a doutora. Há alguém aqui que gostaria de conversar com você. A doutora Mariana se apresentou com gentileza, explicando que era psicóloga e gostava de falar com crianças. Elisa a observava com desconfiança, mas concordou em desenhar. Pode desenhar o que quiser, disse a doutora Mariana, estendendo os lápis de cor. Sua família, sua casa, seus amigos. Elisa pegou o lápis preto e começou a rabiscar. Primeiro uma casa, depois figuras vagas. Uma maior que parecia ser ela mesma, outra feminina, certamente sua mãe, e uma mulher mais velha, que era eu. Então, ela trocou para o lápis vermelho e desenhou uma figura masculina, isolada das demais, escura, cercada por traços vermelhos ameaçadores. Quem é esse homem, Elisa? Perguntou a doutora Mariana, com suavidade. Elisa parou, olhando para mim. Posso falar, vovó? Pode falar tudo, minha flor. É o Roberto. Ela sussurrou. Ele vem ao meu quarto à noite. Diz que é nosso segredo. A doutora Mariana continuou a conversa por mais meia hora, sempre com delicadeza, sem forçar. Minha neta contou aos poucos, em sussurros, os horrores que enfrentava havia meses. Quando terminamos, a doutora me chamou para a sala, deixando Elisa no quarto. Dona Carmen, não há dúvida, disse ela em voz baixa, mas que ecoou como um trovão. A criança está sofrendo abuso sexual. Vou acionar o conselho tutelar imediatamente. E agora?
Agora, Elisa não pode ficar sozinha com Roberto de jeito nenhum. Ela pegou o celular. Onde está a mãe dela? Não sei. Saiu depois que eu mencionei sua visita. E Roberto? Chega do trabalho a qualquer momento. A doutora Mariana me olhou com preocupação. A senhora consegue manter Elisa segura até o conselho chegar? Consigo. Mas quando Roberto retornou meia hora depois, eu soube que seria mais difícil do que imaginava. Ele entrou com seu sorriso falso, mas ao ver a doutora guardando os papéis, o sorriso desapareceu. Boa tarde. Cumprimentou tenso. Algum problema? O senhor é Roberto? A doutora se levantou com firmeza profissional. Sou. E a senhora? Doutora Mariana, psicóloga do posto de saúde. Vim avaliar Elisa. Avaliação? Por quê? Ele me encarou e vi raiva em seus olhos. Ninguém me avisou. Não era necessário, respondeu ela calmamente. Mas agora sim. Precisamos conversar. Amanhã, na minha sala, às 9. Sobre o quê? O senhor sabe. E você, dona Carmen? Aguentaria manter a calma sabendo que sua neta está em perigo bem perto? Roberto ficou imóvel, o silêncio preenchendo o ar. A doutora se despediu, avisando que voltaria no dia seguinte com o conselho tutelar. Assim que a porta se fechou, ele se virou para mim, a voz baixa e ameaçadora. A senhora assinou a sentença de morte da própria família. A única que vai morrer é sua reputação, seu nojento pedófilo. O tapa dele veio mais forte que o de Isabela, e novamente senti o gosto de sangue, mas não recuei. Cuidado com as palavras, velha, rosnou, aproximando-se. Pode ser perigoso para sua saúde. Me mate, então, respondi, surpresa com minha própria coragem. Mas mesmo morta, vou proteger minha neta. Ele riu, um riso cruel. Não preciso matar a senhora. Basta esperar Isabela e contar que você trouxe o conselho para tirar a filha dela. Quando Isabela chegou, Roberto já havia armado o cenário, enchendo-a de mentiras sobre a psicóloga e as acusações. Minha filha me olhou como se eu fosse um monstro. Mãe, como pôde chamar o conselho para tirar minha filha de mim? A Elisa contou à psicóloga. Elisa é uma criança. Você a manipulou. Isabela chorava de raiva. Colocou ideias na cabeça dela porque não suporta me ver feliz. Ela se virou para Roberto, que a abraçou teatralmente. Não vai destruir minha família, mãe. Isabela, pelo amor de Deus, ouça o que sua filha está tentando dizer. Ela está confusa por causa de você? Isabela se soltou e veio em minha direção. Amanhã, você sai desta casa. E Elisa fica comigo, com a família dela. Se tentar qualquer coisa, eu a processo por alienação parental. Naquela noite, fiz as malas em silêncio. Não tinha para onde ir, mas não podia abandonar Elisa. Por volta da meia-noite, ouvi a porta do quarto se abrir. Era Elisa, de pijama, com o urso de pelúcia nos braços. Vovó, é verdade que você vai embora? Abri os braços e ela correu para mim. Preciso sair por uns dias, minha flor, mas vou voltar. E se ele fizer algo ruim comigo enquanto você não estiver? Segurei seu rostinho. Se ele tentar, grite alto para a mamãe ouvir. Se ela não vir, corra para a casa da vizinha. E lembre-se, nada disso é culpa sua. Promete que volta? Prometo. Na manhã seguinte, peguei minha mala e saí sem olhar para trás. Fui para ir à casa da minha irmã Marta. Ela me recebeu sem perguntas, mas logo quis saber. Contei tudo e seus olhos se arregalaram. Meu Deus! E agora? Não sei, mas não posso deixar Elisa sozinha com aquele monstro.
Passaram-se 3 dias sem notícias. No quarto dia, às 6 da manhã, o telefone tocou. Era Elisa, chorando. Vovó, ele disse que agora não precisa mais se esconder. Senti uma faca no peito. Calma, minha flor. Onde você está? No banheiro, trancada. Vá para o quarto da mamãe e acorde ela. Agora. Elisa obedeceu, e eu peguei o primeiro ônibus de volta com Marta. Durante a viagem, ela me contou sobre boatos na padaria. Outras crianças estavam estranhas depois de aulas com Roberto. Se você falar, talvez elas tenham coragem também. Chegando à casa, vimos o carro oficial do Conselho Tutelar. Uma assistente social, Fernanda, conversava com Isabela. Dona Carmen, a senhora é a avó de Elisa? Sou. O que está acontecendo? Recebemos um relatório de abuso. Estamos aqui para avaliar. Isabela me fitou com raiva. Agora está satisfeita? Vão tirar minha filha por causa das suas mentiras. Não são mentiras. Subimos ao quarto de Elisa, que se jogou em meus braços, chorando. Fernanda conversou com ela por quase 1 hora, e as respostas de Elisa me fizeram estremecer. Depois, na sala. A situação é grave. Vamos remover Elisa da casa. Não! Gritou Isabela. Mas ela não pode ficar em risco, respondeu Fernanda. E se Elisa ficar comigo? Na casa da minha irmã? Fernanda ponderou. Temporariamente. Pode ser. Foi então que ouvimos o carro chegando. O som de um carro a aproximar-se quebrou o silêncio tenso. Roberto estava a voltar, sem dúvida alertado por alguém sobre a nossa visita. Dona Carmen, sussurrou Fernanda, com urgência na voz. É melhor a senhora levar a menina agora. Eu fico para conversar com ele. Elisa, chamei. Pega nas tuas coisas. Vamos embora. A minha neta correu escada acima e eu seguia. Ajudei-a a enfiar algumas roupas numa mochila, ao lado do seu inseparável urso de pelúcia e de alguns brinquedos. Para sempre, vovó. Até a situação se resolver, minha flor. Ao descermos, Roberto já estava na sala, a conversar com Fernanda. Ele tentou esboçar aquele sorriso falso de sempre, mas o pânico nos seus olhos era uma traição que ele não podia esconder. Dona Carmen, que bom que voltou. Estava preocupado consigo. Ele olhou para a mochila de Elisa. Vão passear? Vamos sim, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Um passeio bem longo. A mensagem foi clara. Roberto entendeu. Por um instante, a máscara do homem bom escorregou, revelando o monstro que se escondia por baixo. Isabela. Chamei a minha filha, que permanecia parada como uma estátua. Sabes onde me encontrar quando quiseres ver a tua filha. Ela não respondeu. Apenas continuou a olhar para o chão, como se a vergonha a impedisse de me encarar, ou de encarar Elisa. Saímos de casa, escoltadas por Marta e Fernanda. Roberto permaneceu à porta, a observar-nos partir, o sorriso forçado congelado no rosto. No autocarro, Elisa aninhou-se ao meu lado. Vovó, por que é que a mamã não acreditou em mim? Era a pergunta mais difícil de todas. Como explicar a uma criança que, por vezes, aqueles que mais amamos são os que mais nos decepcionam? Que o amor pode ser uma venda tão espessa que nos impede de ver a verdade. Às vezes, os adultos confundem-se, minha flor. A tua mãe está confusa agora, mas um dia vai entender. E o Roberto? Ele vai ser preso? Vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Como se explica a uma criança por que o mundo, por vezes, parece tão cruel e injusto? Na casa de Marta, improvisamos um pequeno quarto para Elisa. Nada muito elaborado, apenas uma cama extra no quarto de hóspedes, mas ela ficou feliz. Pela primeira vez em meses, vi a minha neta sorrir de verdade.
Posso dormir com a porta aberta, vovó? Podes, minha flor. Podes deixá-la aberta a noite toda. Naquela noite, Fernanda ligou-me com novidades. Como era de se esperar, Roberto negara tudo. Acusou-me de ser uma velha ressentida, de manipular a criança. Disse que Isabela passava por um momento difícil e que eu me aproveitava para criar confusão. Mas temos o relatório da doutora Mariana, explicou Fernanda. E o depoimento da Elisa é muito consistente. Além disso, outras mães estão a começar a aparecer. Outras mães? Sim. Depois que a notícia se espalhou, 3 mulheres procuraram o conselho tutelar, todas com suspeitas sobre o comportamento do Roberto com as filhas. O meu coração disparou. Finalmente. Outras pessoas estavam a encontrar a coragem para falar. E agora? Agora vamos abrir uma investigação formal. A polícia será acionada novamente, mas desta vez com mais provas. Quando desliguei, senti-me aliviada pela primeira vez em semanas. Já não estava sozinha nesta luta. No dia seguinte, Elisa teve a sua primeira consulta com uma nova psicóloga, especialista em traumas infantis. Doutora Patrícia era uma mulher mais velha, de olhar sereno e experiente, que soube criar um espaço onde Elisa se sentiu segura para falar sobre tudo o que tinha acontecido. Ela vai precisar de tempo, explicou-me a doutora depois da sessão. O trauma foi significativo, mas com o acompanhamento adequado, ela pode recuperar completamente. E a mãe dela? Como fica essa situação? A criança expressa muito amor pela mãe, mas também mágoa. A Isabela escolheu o agressor em vez da filha, e isso deixou marcas profundas. Era doloroso ouvir, mas era a verdade. Isabela tinha escolhido Roberto, e agora teria de viver com as consequências. 3 dias depois, a situação sofreu uma reviravolta. Marta irrompeu pela porta, ofegante. Carmen. Ligaram da esquadra. Prenderam o Roberto. Como assim? Uma das outras mães. Ela instalou uma câmara escondida na mochila da filha. Gravou tudo. Marta deixou-se cair numa cadeira, ainda a tentar recuperar o fôlego. As imagens são horríveis, Carmen. Não há como negar. Uma câmara escondida. Por que é que eu não pensei nisso? E a Isabela? Ela sabe? Dizem que ela estava na esquadra quando ele foi preso, que ela viu as imagens. Pude quase ver a cena, a minha filha, forçada a assistir aquelas gravações, a encarar finalmente a monstruosidade do homem que tanto defendeu. Apesar de tudo, senti pena dela. À tarde, Isabela apareceu à porta da casa de Marta. Estava irreconhecível, mais magra, pálida, com olheiras fundas que lhe cavavam o rosto. Parecia ter envelhecido 10 anos numa semana. Olá, mãe. Olá, filha. Ficamos a olhar uma para a outra por alguns segundos, sem saber o que dizer. Posso? Posso ver a Elisa? Ela está no quintal, a brincar com as bonecas. Isabela caminhou devagar até o quintal, como se cada passo doesse. Quando Elisa a viu, parou de brincar e ficou a observá-la, imóvel. Olá, minha princesa. Olá, mamã. Isabela ajoelhou-se na relva, mantendo a distância. Posso aproximar-me? Elisa hesitou. Depois acenou que sim. Isabela aproximou-se devagar e sentou-se ao seu lado. Minha filha, começou Isabela, com a voz embargada. A mamã errou. Errou muito. Muito mesmo. Elisa continuou a brincar, sem olhar para ela. Eu vi as gravações hoje, continuou Isabela, as lágrimas a escorrerem pelo seu rosto devastado. Vi o que ele te fez a ti e às outras meninas. Desta vez, Elisa parou de brincar e olhou para a mãe. Acreditas em mim agora, mamã? Acredito, minha princesa, e peço-te perdão por não ter acreditado antes.
Isabela estendeu a mão, hesitante. Posso dar-te um abraço? Sem hesitar, Elisa atirou-se para os braços da mãe, e as duas desabaram num choro contido, um pranto de dor e, talvez, de alívio. Eu observava da janela da cozinha, chorando também. Pelo menos uma parte da nossa família começava a curar-se, mas eu sabia que o caminho seria longo. Naquela noite, depois de Isabela se ir embora, Elisa veio falar comigo ao quarto. Vovó, por que é que os adultos, às vezes, não ouvem as crianças? Sentei-me na cama e puxei-a para o meu colo, porque por vezes os adultos pensam que sabem tudo, e outras vezes têm simplesmente demasiado medo de acreditar no mal. E por que é que o Roberto me fazia aquelas coisas? Era a pergunta mais difícil de todas. Como explicar a maldade pura a uma criança de 10 anos? Porque ele é uma pessoa doente, minha flor. Pessoas que magoam crianças são doentes da cabeça. Ele vai ficar preso para sempre? Vamos torcer para que sim. E eu vou poder voltar para casa? Essa pergunta apanhou-me de surpresa. A casa onde Elisa vivera ainda estava impregnada de más recordações. Ainda não sei, minha flor, mas terás sempre um lar comigo, onde quer que seja. 2 semanas depois, outras 4 crianças prestaram depoimento contra Roberto. O caso virou notícia no jornal local. Professor da rede municipal preso por abuso infantil, dizia a manchete. A cidade estava em choque. Predadores são especialistas em esconder-se. Constroem reputações, ganham confiança, tornam-se insuspeitos. É isso que os torna tão perigosos. Fernanda ligou-me a dizer que Roberto tinha confessado. Perante tantas evidências, não tinha como negar. Ele será julgado em 3 meses, explicou ela. E com todas as provas que temos, a condenação é praticamente certa. Isabela mudou-se da casa onde vivia com Roberto. Alugou um pequeno apartamento e começou a trabalhar numa loja de roupa. Visitava Elisa 2 vezes por semana, sempre com a minha companhia. As duas reconstruíam a relação lentamente. 1 mês depois, Isabela procurou-me para uma conversa séria. Mãe, eu quero que saibas que eu entendo tudo. Tu tentaste avisar-me. Tentaste proteger a Elisa quando eu não consegui. Ela respirou fundo. Eu escolhi aquele monstro em vez da minha própria filha. E por causa disso, a Elisa sofreu ainda mais. Tu estavas apaixonada, filha. Ele era um manipulador. Não, mãe. Não posso usar isso como desculpa. A minha obrigação era protegê-la acima de tudo, e eu falhei. Era doloroso vê-la a culpar-se, mas ela precisava desse processo. O importante é que agora estás a tentar consertar as coisas. Estou, mas não sei se consigo. A Elisa ainda tem medo de ficar sozinha comigo. Como pode ela confiar em mim depois de eu ter escolhido o lado do homem que abusava dela? O dia do julgamento chegou como uma tempestade que eu esperava há meses. Às 7 da manhã, eu já estava de pé, a vestir a minha melhor roupa. Não por vaidade, mas por dignidade. Queria que Roberto me visse forte, inabalável. Queria que ele soubesse que não me tinha quebrado. Elisa não precisaria de ir. O seu depoimento fora gravado. Mas eu estaria lá, por ela e por todas as outras. O tribunal estava cheio. Jornalistas, curiosos e, principalmente, as outras mães. Mulheres que, como eu, encontraram coragem para falar. Quando Roberto entrou na sala, algemado, parecia menor do que eu me lembrava. O homem que me ameaçou, que manipulou a minha filha, que torturou a minha neta, agora estava ali, diminuído, derrotado. Os nossos olhos cruzaram-se. Ele tentou aquele sorriso falso, mas desta vez não funcionou. Eu encarei-o de volta, sem medo, e vi quando ele desviou o olhar primeiro. O promotor, metódico e implacável, apresentou as provas, uma a uma.
O vídeo da câmara escondida, uma verdade crua e irrefutável. Os depoimentos das 7 crianças, os laudos psicológicos, as mensagens trocadas com outros pedófilos, encontradas no seu telemóvel. A sentença foi de 15 anos de prisão. Ao sair do tribunal, encontrei as outras mães. Obrigada, dona Carmen, disse uma delas. Se a senhora não tivesse falado primeiro, nunca teríamos tido coragem. Nós protegemo-nos umas às outras, respondi. É assim que tem de ser. 6 meses depois, Elisa estava visivelmente melhor. Isabela também se reconstruía, com a ajuda de terapia. Acho que estava tão desesperada para ter uma família normal que ignorei todos os sinais, confessou-me ela um dia. O importante é que aprendeste. Aprendi que nada é mais importante que a minha filha. Nada. Uma noite, Elisa perguntou-me: Vovó, posso voltar a morar com a mamã? O meu coração apertou. Tinha medo que fosse demasiado cedo. Tens a certeza, minha flor? Tenho. A mamãe errou, mas ela ama-me. E eu também a amo. E se eu mudar de ideias? Posso voltar para cá? Sempre. Esta casa será sempre a tua casa também. No final daquele mês, Elisa mudou-se para o apartamento de Isabela. Não foi fácil, mas estavam determinadas. E eu finalmente pude descansar. Depois de meses de luta, finalmente podia dormir em paz, sabendo que a minha neta estava segura. A lição que ficou foi a de que precisamos de acreditar sempre nas crianças. Elas raramente mentem sobre coisas sérias. E quando um adulto não as ouve, outros precisam de o fazer. Proteger as crianças é uma responsabilidade de todos nós. Cada nova prova revelada no tribunal era como uma punhalada no coração, mas cada golpe trazia consigo a vitória da verdade, que finalmente era exposta para que todos a vissem. O advogado de Roberto recorreu às velhas e sujas táticas, as mesmas que homens como ele usam há décadas para escapar da justiça. Argumentou que as evidências foram obtidas ilegalmente, que as crianças haviam sido manipuladas, que tudo não passava de uma conspiração de mães histéricas. Mas, desta vez, não funcionou. Quando o juiz leu a sentença, 15 anos de prisão, um alívio tão avassalador me invadiu que pensei que fosse desmaiar. Não era a prisão perpétua, mas era o máximo que o sistema podia oferecer. E era o suficiente. O suficiente para garantir que Roberto não pudesse ferir mais nenhuma criança pelos próximos 15 anos. Ao meu redor, algumas mães choravam, outras aplaudiam. Eu apenas fechei os olhos e agradeci. A Deus, ao universo, a qualquer força superior que me deu a coragem de chegar até aquele momento. Roberto foi levado sem dirigir o olhar a ninguém. Sua máscara de homem respeitável havia caído para sempre. Na saída do tribunal, uma repórter me abordou. Dona Carmen, como a senhora se sente com a condenação? Aliviada, respondi, com a voz firme. A justiça foi feita. Mas, principalmente, sinto um orgulho imenso de todas as mães que tiveram a coragem de falar e de todas as crianças que encontraram forças para contar a sua verdade. Qual o seu recado para outras famílias que possam estar passando por uma situação parecida? Encarei a lente da câmera, vendo através dela todas as famílias que poderiam estar vivendo o mesmo pesadelo. Acreditem nos seus filhos, sempre. Quando uma criança diz que algo está errado, é porque algo está errado. E não tenham medo. Não tenham medo de falar, de denunciar, de lutar. Sozinhas, somos vulneráveis. Juntas, somos invencíveis. 2 semanas depois, recebi uma visita inesperada. Isabela Paide apareceu na casa de Marta com uma proposta. Mãe, eu encontrei uma casa nova, onde a gente pode recomeçar. Estávamos na varanda. Elisa brincava no quintal com suas bonecas. Minha neta ainda morava comigo, mas as visitas à mãe se tornavam diárias, reconstruindo,
fio a fio, o laço que havia sido rompido. Uma casa nova? É pequena, mas tem 3 quartos. Um para mim, um para Elisa e um para a senhora. Isabela me olhou com olhos que misturavam esperança e receio. Se a senhora quiser, claro. Fiquei surpresa. Depois de tudo, eu não esperava ser incluída em seus planos. Você tem certeza, Isabela? Tenho, mãe. Eu aprendi o que é família. A gente se protege, mesmo quando erra, mesmo quando machuca. Ela respirou fundo, buscando as palavras. Eu errei muito. Quase perdi a minha filha por causa dos meus erros. Mas a senhora nunca desistiu de nós. Lutou quando eu não tive forças para lutar. Eu fiz apenas o que qualquer avó faria. Não, mãe. Uma lágrima escapou de seus olhos. A senhora fez o que eu deveria ter feito. A senhora escolheu a Elisa quando eu escolhi o Roberto. E por ter sido a mãe e a avó que nós precisávamos, eu quero que a senhora faça parte desta nova vida. Meu olhar se voltou para Elisa no quintal. Ela contava uma história para as bonecas, uma em que a boneca filha ensinava a boneca mãe a ser forte. Era a sua maneira de processar o mundo. E a Elisa, o que ela acha? Pela primeira vez em meses, vi um sorriso genuíno no rosto de Isabela. Foi ideia dela. Ela disse que quer morar com a mamãe, mas quer que a vovó more junto, para proteger as duas. Meu coração se expandiu. Aquela menina, depois de tudo que sofreu, ainda pensava em proteger os outros. Então está decidido, eu disse. Vamos recomeçar. As 3, juntas. Um mês depois, estávamos na casa nova. Pequena, como Isabela dissera, mas banhada em luz. As janelas eram amplas e não havia cantos escuros onde monstros pudessem se esconder. Era exatamente o que precisávamos. Elisa escolheu o quarto com vista para o jardim. Assim posso ver as flores quando acordar, ela explicou. Era uma mudança sísmica. Por meses, ela não conseguia dormir perto de janelas, com medo de que alguém pudesse entrar. Vovó, ela me chamou na primeira noite. Posso dormir com a porta do quarto aberta? Pode, minha flor. E se quiser, pode deixar uma luz acesa também. Não precisa mais, ela respondeu, me surpreendendo. Aqui eu me sinto segura. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer vitória no tribunal. Nossa nova rotina era simples e reconfortante. Isabela trabalhava na loja pela manhã e eu ficava com Elisa. À tarde, eu voltava para a feira com meus quitutes, recuperando minha independência. À noite, jantávamos as 3 juntas, conversando sobre o dia, assistindo à televisão. Elisa continuava com a terapia e os progressos eram visíveis. Ela voltou a rir, a brincar, a ser criança. Os pesadelos ainda vinham, ocasionalmente, mas cada vez mais espaçados. Isabela também fazia terapia. Estava aprendendo a se perdoar, a entender como pôde escolher um abusador em vez da própria filha. A terapeuta disse que eu estava tão carente, tão desesperada para ter uma família normal, que ignorei todos os sinais. Ela me confessou numa noite. Disse que isso acontece, que ficamos vulneráveis a novos predadores. O importante é que você aprendeu. Aprendi, ela disse com firmeza. Aprendi que nada, absolutamente nada, é mais importante que a minha filha. E que a senhora sempre soube disso. 3 meses depois da mudança, Fernanda, do Conselho Tutelar, veio nos visitar. Ela está irreconhecível, comentou depois de conversar com minha neta. Quando a conheci, era uma criança assombrada. Agora, é uma menina feliz. Ainda há um caminho a percorrer, eu disse. Mas ela está no rumo certo. E a dinâmica familiar? Como está? Olhei pela janela. Isabela e Elisa plantavam flores no jardim. Minha filha explicava, com paciência,
Como cuidar das plantas? E Elisa ouvia, atenta. Está se curando, respondi. Melhora a cada dia. 6 meses depois do julgamento, Elisa veio conversar comigo, com a seriedade de um adulto. Vovó, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha flor. Por que a senhora nunca desistiu de mim? A pergunta me pegou de surpresa. Todo mundo dizia que eu estava mentindo. A mamãe não acreditava, o policial não acreditava, mas a senhora sempre acreditou. Por quê? Como explicar a uma criança de 10 anos o instinto que move uma avó? Como traduzir em palavras um amor que não questiona, apenas protege? Porque você é minha neta, respondi, simplesmente. E por quê, quando você olhou nos meus olhos e me disse que estava com medo, eu vi a verdade. Crianças não mentem sobre coisas assim. E se eu estivesse mentindo? Você não estava. Mas mesmo que estivesse, minha obrigação era te proteger primeiro e descobrir a verdade depois. Ela ficou pensativa. Quando eu crescer, quero ser como a senhora. Quero proteger as crianças em quem ninguém acredita. Meu coração transbordou de orgulho. Apesar de sua dor, minha neta estava se transformando em alguém que queria usar suas cicatrizes para ajudar os outros. Você vai ser uma mulher incrível, eu disse, abraçando-a, e vai fazer a diferença no mundo. 1 ano depois que tudo começou, o telefone tocou. Estávamos às 3 na cozinha, preparando o almoço de domingo. Era a doutora Patrícia. Dona Carmen, tenho ótimas notícias. Acho que podemos espaçar as sessões da Elisa. Ela está praticamente recuperada. Os traumas cicatrizaram. Ela desenvolveu mecanismos saudáveis e, principalmente, voltou a confiar nas pessoas que ama. Quando desliguei, olhei para Isabela e Elisa, descascando batatas lado a lado, conversando sobre a escola, sobre amigos. Coisas normais. Era a cena mais bonita que eu via em muito tempo. Boas notícias? Isabela perguntou. As melhores. Nossa menina está curada. Elisa sorriu, sem parar o que fazia. Eu já sabia, vovó. Faz tempo que eu não tenho mais medo. E como você sabe? Porque agora eu durmo de porta fechada. Ela respondeu. Sem luz acesa. E quando vejo homens na rua, não acho que eles são como o Roberto. E, principalmente, Isabela acrescentou com a voz embargada, porque você voltou a confiar na mamãe. Elisa parou, olhou para a mãe e a abraçou. Eu sempre confiei na senhora, mamãe. Só estava esperando a senhora confiar em mim também. Minha neta, aos 10 anos, teve a sabedoria e a generosidade de perdoar a mãe que a decepcionou no momento em que mais precisava. E foi esse perdão que curou nossa família. 2 anos se passaram. Elisa tem agora 12 anos, sonha em ser psicóloga, para ajudar crianças que passaram pelo que eu passei. Isabela tornou-se gerente da loja e faz faculdade à noite. Às vezes, sai com um colega de trabalho, um homem que parece decente. Mas, desta vez, ela vai com calma, ouvindo a filha, atenta aos sinais. Mãe, ela me perguntou outro dia, se eu trouxer outro homem para casa, a senhora promete que vai ficar de olho? Prometo. E se eu disser que vi algo estranho, você vai me escutar? Vou. Desta vez, eu vou. E eu, aos 70 anos, descobri em mim uma força que não conhecia. Descobri que uma avó determinada pode mover montanhas e que a voz de uma criança pode derrubar o império de um homem poderoso. Roberto continua preso. Dizem que não se adaptou, que na prisão não há lugar para quem fere crianças. Não sinto pena. Sinto que a justiça, de todas as formas, continua sendo feita. Hoje, enquanto estas palavras se organizam em minha mente, olho para Elisa dormindo em seu quarto.
A porta está fechada, a luz apagada. O monstro que assombrava seus sonhos está trancado e ela está livre. Olho para Isabela na sala, estudando, construindo um futuro. E olho para mim mesma no espelho do corredor. Uma mulher que descobriu que nunca é tarde para lutar. Se esta história encontra eco em você, se você reconhece os sinais que eu demorei a ver, não hesite. Acreditem nas crianças, sempre. E se os adultos responsáveis não as escutam, encontrem outros que escutem. Lutem. Não se intimidem por reputações ou ameaças. É melhor pecar pelo excesso de proteção do que pela falta. Sozinhos, somos vulneráveis. Juntos, somos invencíveis. A verdade pode tardar, mas não falha. A justiça pode ser lenta, mas ela chega. E o amor de uma família, mesmo ferido, sempre pode ser curado. Minha neta está segura. Minha filha aprendeu. E eu finalmente durmo em paz.